Olá pessoal! Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado da refrigeração e climatização. Hoje nós vamos dar continuidade com Fundamentos da Refrigeração 9. E o tópico que nós vamos abordar hoje, nessa aula de hoje, é sobre o manômetro. O manômetro, ou manifold, é a ferramenta usada na área de refrigeração para avaliar as pressões de um sistema e também para processar a carga de fluido refrigerante ou vácuo. Porque para você inserir fluido refrigerante em um sistema de refrigeração, é necessário que você faça um vácuo para retirar todo o ar, juntamente com a umidade e as impurezas desse sistema, para que entre só e unicamente o fluido refrigerante. E com isso, o sistema de refrigeração funcione da forma perfeita. Vocês já devem ter visto um manifold ou manômetro. Aqui eu fiz um pequeno desenho, né? Tentei fazer um desenho aqui o mais próximo da realidade possível, para que vocês tenham uma ideia do funcionamento, da aplicação dessa ferramenta na nossa área de refrigeração. Eu pus aqui um conceito que eu acho que se aproxima mais da realidade desse equipamento, dessa ferramenta. Então eu pus aqui, o manômetro é um instrumento usado para avaliar as pressões e proceder com vácuo e carga de gás no sistema de refrigeração. Então, um sistema que está funcionando, você pode fazer a avaliação da pressão desse sistema, que é um dos parâmetros para que o sistema esteja funcionando de forma correta. Bem como quando você faz a manutenção corretiva, você precisa, quando for inserir o fluido refrigerante no sistema, fazer o vácuo. E para você fazer esse vácuo e inserir a carga de fluido refrigerante, você precisa dessa ferramenta, do manifold ou do manômetro, para fazer isso aí. Então, se você me perguntar, mas professor, e por que nós avaliamos a pressão num sistema de refrigeração para ver se ele está funcionando bem? Pessoal, todo sistema de refrigeração ele funciona com fluido refrigerante. Cada fluido refrigerante, o R22, o R410A, o 134A, ele tem propriedades físico-químicas diferenciadas uma da outra, de forma que cada um deles apresenta uma determinada pressão para a mesma temperatura, uma pressão diferente para a mesma temperatura. Só para vocês terem ideia, em um condicionador de ar do tipo split, que pode operar tanto com o fluido R22 como também com o 410A, se ele funciona com o R22, a pressão para que ele tenha um funcionamento perfeito é de mais ou menos 65 PSI. E isso, se você for ver uma tabela de pressão versus temperatura, esses 65 PSI no fluido R22 vai resultar em uma temperatura mais ou menos de 3 graus centígrados. Então, os 3 graus centígrados é a temperatura que o fluido refrigerante deve estar evaporando, tem que estar evaporando dentro do evaporador para que a gente tenha a climatização perfeita de um determinado ambiente. Já num equipamento como esse, mas funcionando com fluido refrigerante 410A, que é outro fluido refrigerante, para que eu tenha os mesmos 3 graus no evaporador, é necessário que eu tenha uma pressão de mais ou menos 115, 120, entre 115 e 120 PSI. Então vejam bem, é mais que o dobro da pressão do R22 para a mesma temperatura de evaporação. Então é necessário que você avalie a pressão no sistema de refrigeração para saber se a pressão apresentada ela condiz com a temperatura de evaporação que você necessita para que o equipamento renda bem. Entendeu?
Então, se baseando aqui em nosso desenho, vocês podem prestar atenção, vocês vão prestar atenção, inclusive vão até ver na aula prática uma ferramenta dessa aqui, que ele apresenta dois relógios, né? Ele apresenta dois manômetros. Ele apresenta um relógio vermelho, que é o de alta pressão, e apresenta um relógio azul, que é o de baixa pressão. Se vocês olharem mais aqui embaixo, nas duas laterais ele tem duas manoplas, dois registros. Aqui o registro azul, que você abrindo, ele faz a ligação da mangueira do meio para a mangueira do lado do relógio de baixa, que é a manopla de baixa pressão, e a outra manopla do outro lado, o outro registro, é o registro de alta pressão. Se vocês prestarem atenção aqui, ele faz a ligação também da mangueira amarela do meio para a mangueira de alta pressão, do relógio de alta pressão. E vale ressaltar que do lado do relógio de alta pressão, que é na cor vermelha para simbolizar a alta pressão, a mangueira também é vermelha. E aqui no lado de baixa pressão, onde a cor é azul para simbolizar baixa pressão, a mangueira também é azul. Então, é interessante que você faça uso dessa ferramenta com as mangueiras postas nos seus lugares corretos e com a coloração das mangueiras certas para que você faça a instalação das mangueiras no sistema da forma correta e não se termine fazendo uma confusão, não se confunda e troque a posição das mangueiras, porque aí pode resultar em uma leitura errada e aí você não vai ter um sistema funcionando da forma correta. Lembrando o seguinte, pessoal, no trabalho com a linha branca, onde nós mexemos mais com refrigeradores, freezers, bebedouros, condicionadores de ar, nós usamos o manômetro de alta, a mangueira de alta, mais comumente para fazer teste nos compressores, para avaliar se o compressor ele está com a compressão boa, a compressão aceitável para poder gerar uma pressão juntamente com o fluido refrigerante, a pressão suficiente que você precisa para o sistema funcionar bem. Então, o lado de alta, o lado de alta pressão do relógio em equipamentos da linha branca, né, residenciais, ele é mais usado para avaliar as condições mecânicas do compressor. Se o compressor está com compressão suficiente para trabalhar, para manter o sistema funcionando bem. Ou, se não, deve haver substituição do compressor, que é o coração do sistema, representa o coração do sistema de refrigeração. Agora, o lado de baixa pressão do manômetro, esse sim, você usa tanto para fazer vácuo, conectando a bomba de vácuo na mangueira amarela, que é a mangueira comum do manifold, conectando a bomba de vácuo na mangueira amarela e abrindo aqui o registro ou manopla para que esse êmbolo ele venha para o lado de cá e possibilite a passagem, a passagem do vácuo do sistema de refrigeração, que vai estar ligado na mangueira azul, para a bomba de vácuo, onde ele vai sugar todo o ar do sistema de refrigeração, a umidade e as impurezas, para que só então, depois de finalizado o vácuo, você proceder então com a carga de fluido refrigerante, ou seja, botar o fluido refrigerante. É quando você troca a bomba de vácuo pelo recipiente de fluido refrigerante e aí você insere fluido refrigerante dentro do sistema de refrigeração, né? Você bota, depois que você termina o vácuo, então você, através do expurgo, você elimina o ar dentro da mangueira, que é o ar atmosférico, e depois que você elimina, você já insere uma boa quantidade de fluido refrigerante no sistema. Depois então é que você liga o sistema e, não chegando
a pressão suficiente que você precisa para ele funcionar bem, você vai complementando essa carga de fluido refrigerante, acompanhando a pressão, até que a pressão chegue no valor suficiente para que esse equipamento funcione da forma correta. Já em sistemas maiores, já em sistemas comerciais e industriais, onde nós temos tomada de pressão através das válvulas Schrader, que é como um pito de bicicleta, só que metálico, a maioria das máquinas industriais elas possuem a Schrader tanto no registro de baixa pressão como no registro de alta pressão. Então você faz uso do manômetro para avaliar a pressão tanto de baixa como de alta, para saber se elas estão funcionando dentro dos padrões especificados pela fábrica. Para fazer a carga de fluido refrigerante nesse caso, você vai fazer também pelo lado de baixa pressão. No caso, a complementação. Porque se o sistema de refrigeração estiver ligado, você vai fazer uma mistura de pressão aqui entre a alta e a baixa, se você abrir as duas manoplas. Então, a carga de fluido refrigerante é feita pelo lado de baixa pressão, o lado onde o compressor está succionando. Isso quando você estiver complementando. Porque assim que você termina o vácuo, você já bota logo uma quantidade, já enche o sistema até um determinado ponto, até uma determinada pressão. E depois que você liga a máquina, que aquela pressão vai baixando, porque você não pôs o fluido suficiente, então você vai abrindo aqui a manopla que já está com a mangueira amarrada, a mangueira amarela ligada na garrafa de fluido refrigerante, você vai abrindo a manopla e vai inserindo no sistema de refrigeração mais fluidos refrigerantes até que você chegue na carga suficiente. Tá? Essa aula ela foi mais para explicar teoricamente como é que é a ferramenta e como mais ou menos ela é usada, né? Como é que ela é usada. Claro que não dá para a gente ter uma ciência total, porque nós vamos fazer esse uso do equipamento nas aulas práticas. Aí vocês vão ter um conhecimento bem aprofundado na prática, inclusive, de como ela funciona. Vocês vão ter realmente um conhecimento presencial dessa ferramenta. Então vai ficar bem mais fácil, não é, vocês assimilarem com esse vídeo inicial que já dá uma prévia de como funciona e qual a aplicação dessa ferramenta. Então, assistam mais umas 2 ou 3 vezes o vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que eu estou à inteira disposição de vocês. É um prazer tirar as dúvidas. Forte abraço, pessoal!